Olá, já parou para pensar em transformar aquela montanha russa que é criar uma startup num jogo de tabuleiro? Pois é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos desvendar as regras do The Startup Game, um jogo onde cada lance é uma decisão de negócio que pode te levar para o sucesso ou direto para a falência. Bora lá? E tá aqui o nosso campo de batalha. Pensa nesse tabuleiro como a jornada da sua futura startup. Cada caso é um passo crucial, uma decisão que precisa ser tomada, sabe? Desde a ideia inicial até a tão sonhada estabilidade. O caminho tem muito desafio, mas também muita oportunidade. Então, para dominar esse universo, a gente vai cobrir tudo o que é preciso saber. Qual é o objetivo, como montar o jogo, o que acontece em cada turno, os tipos de desafios, aquelas regras especiais que dão uma pimentada e, claro, como chegar na vitória primeiro. Todo grande negócio precisa ter uma meta bem clara, né? No The Startup Game, isso é simplesmente fundamental. Antes de mais nada, vamos entender qual é o grande prêmio aqui, o que realmente significa vencer. E aqui já vem a primeira grande sacada. O objetivo não é só ser o primeiro a terminar. A meta é alcançar a estabilidade organizacional. O que isso quer dizer? Que cada escolha, cada investimento serve para construir uma base sólida para sua empresa, que é representada lá no centro do tabuleiro. Certo, agora vamos para a parte prática. Mão na massa. Montar o jogo é bem rápido e simples. Não importa se vão jogar 2, 3 ou 4 pessoas. O ponto de partida financeiro é o mesmo para todo mundo, só 8 moedas. E pode acreditar, parece pouco porque é pouco. A gestão de caixa começa desde o primeiríssimo segundo. Cada moedinha vai fazer uma diferença enorme. A montagem é bem intuitiva, olha só. Primeiro passo. Cada um posiciona os pinos na sua cor de início. Passo 2, a parte mais legal. Batizar a startup e escolher um segmento. Passo 3, todo mundo recebe as 8 moedas de capital. E por último, para ver quem começa, é só rolar o dado. Quem tirar o número mais alto dá a largada. Com tudo pronto, vamos ver como a ação acontece de verdade. O turno de cada jogador é o que realmente move o jogo para frente. A mecânica base é bem simples, sabe? Joga os 2 dados, soma os valores e move o pino. Mas a mágica do jogo acontece agora. Depois de mover, se compra uma carta de desafio. É nesse momento que a sorte dá um passinho para trás e a estratégia entra em cena. E olha só essa dica estratégica que é super importante. Para colocar o segundo pino em jogo e basicamente dobrar sua presença no tabuleiro, é preciso tirar números iguais nos dados. Conseguir isso no momento certo pode virar o jogo completamente. Se o tabuleiro é o caminho, as cartas de desafios são sem dúvida o coração do jogo. São elas que simulam aqueles altos e baixos, toda a correria da vida de uma startup. Os desafios se dividem em 3 áreas que, olha, todo empreendedor vai reconhecer na hora. Primeiro, gestão. Como usar o dinheiro da melhor forma. Segundo, logística. A operação está eficiente? E terceiro, marketing. Como crescer e conquistar o mercado. Cada carta é um pequeno caso de negócios para resolver. E o mais interessante é que todo desafio força uma decisão crucial. A escolha é entre ir pelo trade-off seguro, um caminho com um resultado garantido, mas mais modesto, ou arriscar na aposta de risco, onde se paga por uma chance de um ganho espetacular ou de uma perda bem amarga. Agora vamos falar sobre as regras que são o verdadeiro tempero do jogo. São elas que trazem as reviravoltas e deixam cada partida completamente imprevisível. A primeira regra especial é o salto de escala. E faz todo sentido, né? Se saem números iguais nos dados, a sua startup ganha um impulso. Além da chance de colocar o segundo pino, a pessoa joga de novo. É um momento perfeito para acelerar e deixar a concorrência comendo poeira. E agora, aquele momento que ninguém quer viver, a falência. Se o caixa cai para apenas 2 moedas, o alarme soa. A única saída é tentar negociar com um concorrente para não ser eliminado do jogo, vendendo partes do avanço no tabuleiro. É uma negociação de vida ou morte para sua startup. E o que acontece quando o mercado fica pequeno demais para tanta gente? Concorrência acirrada. Se um pino para numa casa que já está ocupada, rola uma disputa direta. Os 2 rolam um dado e quem tirar o menor resultado, bom, esse volta lá para o começo. É brutal, mas é o mercado, né? Mas atenção, vencer essa disputa tem um preço. Quem ganha precisa escolher. Ou paga 3 moedas para o perdedor, ou recua 3 casas com o outro pino. É uma decisão tática super importante que prova que no mundo dos negócios, até a vitória tem um custo. Certo, depois de passar por todos esses desafios, a gente chega na pergunta final.
como se vence o jogo. Vamos ver exatamente o que é preciso para se tornar a startup de maior sucesso do tabuleiro. Então, a fórmula da vitória tem 2 ingredientes obrigatórios. Primeiro, levar os 2 pinos até o centro do tabuleiro, a tal casa de estabilidade. E o segundo, tão importante quanto, chegar lá com pelo menos 2 moedas no caixa, provando que a empresa não está no vermelho. E se mais de um jogador alcançar a estabilidade na mesma rodada? O desempate é bem simples e direto. Vence quem tiver mais capital. No fim das contas, a startup com o caixa mais forte é a verdadeira campeã. E agora que as regras estão todas na mesa, a grande pergunta que fica é: qual o caminho leva à estabilidade? São os trade-offs mais cautelosos, os passos seguros? Ou são os riscos mais altos que trazem os maiores retornos? Bom, a única forma de saber é jogando. A decisão está no tabuleiro.